Eu tô sempre vindo aqui agora desse jeito, né? Óculos, boné, né? Na praia. Mas é porque aqui que eu tenho algumas reflexões e eu gosto muito de conversar, né? Passar isso que eu observo, né? Nas situações, no dia a dia, na terapia, às vezes na minha vida mesmo, né? E eu tava pensando aqui que as pessoas, elas falam de um vazio que elas sentem, né? Aí quando eu vou perguntando, eu acho muito interessante, porque pelo menos assim, na terapia, quando eu pergunto pra pessoa assim, na primeira consulta, né, que é na mesa radiônica, eu sempre pergunto pra essa pessoa assim, o que que te trouxe aqui? Aí essas pessoas falam a situação, muitas delas travam na hora de falar a situação que está incomodando, aí acaba falando outra, mas a mesa ali, ela vai me dando um caminho, né, para mim chegar até o ponto aonde eu preciso trabalhar e ajudar aquela pessoa. E aí muitas delas, na hora que eu vou conversando, elas falam, um exemplo, né, eu atendi uma pessoa que ela falou que estava tudo bem, que ela só estava ali por curiosidade. Mas ninguém chega até uma consulta com uma psicanalista, uma terapeuta, né, por curiosidade, entende? Pode até ter um nível de curiosidade, mas na maioria das vezes é porque é algo que eu falo, né, nos meus vídeos, aquilo ali chama atenção. E aí essa pessoa falou assim, né, primeiro ela chegou falando que estava tudo bem, que ela foi ali por curiosidade. Aí eu falei, tudo bem, mas não tem nada que tá te incomodando no momento e tal. Aí, com muito custo, ela falou um pouco do serviço, falou um pouco de algumas coisas que incomodavam. E aí ela chegou e falou, então, é porque eu terminei, vai fazer algum tempo, parece que eu lembro que faz acho que 8 meses que ela tinha terminado um relacionamento. E ela falou assim que desde o momento que ela terminou esse relacionamento amoroso, né, com uma pessoa, ela não conseguia mais, assim, sentir como se a vida dela tivesse sempre faltando alguma coisa. E ela tava, assim, o que ela sentia é que era a falta daquela pessoa, né? E ela tava ali, olha só que interessante, de uma pessoa que não tinha nada, olha só como ela foi se descobrindo ali através da conversa. Ela pegou e falou assim que o que ela sentia era vontade ou de encontrar outra pessoa, né, que fizesse ela se sentir bem, ou de voltar até com esse ex dela, né? Só que ela não tinha como voltar porque esse ex já tava namorando, já tinha outro compromisso. E ela seguia sozinha. E aí, olha só, eu pensando nesse caso aqui, né? Olha só, será que essa pessoa tava sentindo falta do ex? Falta de uma pessoa, de um companheiro, né, um namorado, alguém para estar ali? Ou será que essa pessoa estava sentindo falta dela mesmo? Porque se você fizer uma observação com você mesmo, aí eu vou chamar você para você mesmo, essa falta que você sente do outro, tá? Seja do parceiro, seja do filho, seja de quem for, essa falta que você sente de alguma coisa, tá? Até falta mesmo, eu sinto falta de ter um carro, eu sinto falta, sabe assim, de infinitas possibilidades, falta de alguma coisa. Será que não é falta de você mesmo? Será que não é falta de se reencontrar novamente? Porque todas as vezes que eu me vi com angústia, me sentindo sozinha, quando eu ia buscar no outro, eu nunca tive esse acolhimento, entende? Eu nunca consegui olhar para o outro, não é que eu não conseguia, eu achava que o outro preenchia algo em mim, quando aquela pessoa saía da minha vida, eu sentia aquele vazio. Então a gente fala isso, a gente chama isso do outro, o outro preenche algo, um vazio na gente. Só que, nota, esse vazio é da onde? É nosso vazio. Então assim, mesmo que o outro venha, ele traz o que é dele, ele preenche aqui com algo que é dele. Então se ele me dá amor, ele me preenche com amor, mas se ele vai embora, ele leva esse amor embora. Porque eu fico na falta daquilo que ele me oferece, certo? Então assim, se ele vai embora e leva o que é dele, o que que falta aqui em mim?
não é daquela outra pessoa, é meu. E aí eu lembrei uma situação que passei eu mesma passei. Eu já contei em outros vídeos que eu fiquei 2 anos e meio com depressão. E justamente eu entrei para esse processo de terapia, energia e espiritualidade, justamente por causa dessa questão minha de 2 anos depressiva. E nesse processo de depressão, eu lembro que eu escutava muito o Luiz Antônio Gasparetto, que é o filho da Zíbia Gasparetto. E ele falava que a gente perde a nossa alma. E nesse momento, aconteceu um fato na minha vida, porque eu não fiquei com depressão de uma hora para outra, né? Aconteceu um fato na minha vida. O meu pai faleceu e eu meio que comecei a me sentir estranha, comecei a do nada, sem querer, sabe assim, eu comecei a engordar muito, eu comecei a passar por muito processo de ansiedade, tinha muita ansiedade só pra mim, porque eu não contava pra ninguém, eu achava que aquilo ali era normal, aquela angústia, aquele aperto no peito, e eu fui, coisas que eu amava muito, e isso é a depressão. Quero que vocês percebam o que é a depressão. A depressão não é um estado de tristeza profunda. A depressão, ela tira todo o prazer da vida. Então, se você toma um sorvete e você sente prazer em tomar aquele sorvete, quando você está com depressão, aquele sorvete, ele não tem o menor sentido de você tomar. Então, por isso que as pessoas falam, eu queria sair de casa, mas quando eu saio, eu vejo que eu não devia ter saído. Daí, quando eu volto para casa, eu vejo que eu não queria ficar em casa. Porque a pessoa, ela perde prazer em tudo. E aí, a melhor coisa a se fazer, quando a gente está com depressão, a nossa vontade maior é dormir. Porque parece que quando a gente acorda, a vida não tem graça, não tem sal, sabe? O gosto, o sabor de viver não tem. Então pensa, eu adorava viajar. Aí quando eu olhava pra mim, quando eu tava com depressão, eu não sentia mais prazer em viajar. Então aquilo que me gerava prazer, como se fosse roubado, como se fosse tirado de mim. Eu ia comer uma comida, eu comia só por comer, porque eu não sentia prazer em comer comida, né? Então, o que mais me dava prazer, quando eu estava com depressão, eu perdi. E isso já era um estado, é pior que a tristeza, porque a tristeza ainda é um sentimento. Mas pensa no estado de nada. E eu só lembro, assim, que... Por que eu notei que tinha algo errado? Porque eu vi as outras pessoas rindo, muitas vezes no farol, trabalhando no farol, e elas rindo, trabalhando naquele sol quente, e eu dentro de um carro pensando de como é que eu ia sair do meu corpo, né? Outra forma, né, é se desviver, né? Se é que vocês me entendem. Então, porque assim, eu odiava o meu corpo, eu não gostava de mim, eu me sentia perdida. E todo esse processo aconteceu depois da morte do meu pai. Aí quando eu fui eu fazer um tratamento da tireoide, eu fui no médico, e eu falei pra ele, falei, doutor, eu tô me sentindo estranha, tá acontecendo isso, e passei, expliquei pra ele. Aí foi o médico que me alertou, ele falou assim, você sofreu algum trauma recentemente? Eu falei, faz uns 6 meses que meu pai faleceu. Ele falou, você tá com a síndrome do pânico, já entrando para um processo de depressão. Quando aquilo veio à tona, foi aonde eu entendi, meu Deus, eu tô com depressão. Só que eu não sabia, porque a gente não escuta ninguém falar, né, o que é a depressão de fato. A gente acha que a depressão é um estado de tristeza profunda. E não é um estado de não sentir prazer nas coisas da vida, entende? É olhar para o seu animal, você não sentir vontade de nem tratar dele. É olhar para a comida que você mais gosta, você não querer comer, porque não te gera mais aquele prazer, né? É você estar na melhor praia, você estar no melhor lugar e aquilo não te gerar mais prazer nenhum. Então logo você sente vontade de desviver. E eu falo uma questão para você. Quando eu cheguei nesse ponto da minha vida, eu só tomei uma decisão. Falei, bom, agora eu sei o que eu tenho, é depressão. Então eu não vou mais... Agora eu já sei o que eu tenho. Como se eu descobrisse a minha doença, entendeu? Falei, bom, agora que eu sei o que eu tenho, eu vou tentar me tratar. Cheguei aí no psiquiatra, porque o médico passou.
Só que eu já entendia o que eu tinha, eu não quis tomar remédio. Eu falei, bom, agora eu vou buscar. Foi por aí que eu entrei nas terapias holísticas, né? Eu fui buscar o conhecimento, né? O autoconhecimento foi a partir daí. Porque eu comecei a buscar não os métodos alternativos, psiquiatra, psicólogo e remédio, né, controlado. Não, eu falei, se eu tenho isso, eu já entendia que a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade eram processos de perca da nossa alma. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu entendi que ali, por algum motivo, eu tinha perdido um pedacinho de mim. E eu estava vazia por dentro. Eu não sentia prazer nas coisas. E aí eu volto com a questão lá do começo que eu falei, né? Lá do começo, que se você já acha que a outra pessoa te preenche, e quando aquela pessoa vai embora, ela leva um pedaço de você. Ou ela leva algo que você achou que era seu, mas era dela, e ela levou. E você se sente como? Vazia. E aí eu entendi, quando meu pai morreu, o meu pai levou um pedaço da minha alma. O meu pai levou algo que eu tinha do meu pai levou junto. E eu fiquei me sentindo oca aqui dentro, me senti como se era um vazio, era uma solidão, era uma coisa assim que, né? Então assim, mas só para vocês poderem entender, todos esses processos que geram esse sentimento de angústia ou de vazio, né, de solidão, não é solitude, é solidão, eles são processos espirituais, tá? Por que espiritual? Porque a gente já afetou tanto o nosso campo mental, o nosso campo emocional, que a gente começa a atrair obsessores, vampiros, que sugam a nossa energia. Ai, Alessandra, mas só que a depressão, estão sugando o quê? Eles estão sugando a minha vontade de viver. Eles tem espíritos que são depressivos também, e eles se encostam perto de você, e você não sabe por que é tão difícil sair da depressão. Entende? Então, eu queria que vocês olhassem nesse ponto aí da vida de vocês, né? Eu queria que vocês observassem como é importante a gente estar dentro da gente inteira. E aí eu falo para vocês como foi que eu consegui resgatar eu novamente. Primeiro, eu comecei a sair muito. Eu comecei a fazer planos de sair todo final de semana para mim não ficar dentro de casa. Para mim voltar a sentir a vida, entende? Então eu comecei a sair para parques municipais, eu comecei a fazer plano de viajar nas cidades vizinhas, que tinha muitos, assim, coisas, né? Tipo, tem uma santa para visitar, tem um parque, tem uma cachoeira. Eu comecei a fazer esse tipo de passeio. Por quê? Para voltar a minha alma. E eu fiz um processo a gente chama de apometria, né? Que a gente vai no momento da dor e a gente perdoa e pede perdão. A gente pede perdão e perdoa a pessoa que causou a nossa dor, né? E você fica com tudo que é seu e devolve tudo que é meu. Então é um processo terapêutico de volta para casa. Então você acaba preenchendo esse espaço que está dentro de você, né? No meu caso foi a morte do meu pai, né? O falecimento do meu pai. Mas no caso de muitas pessoas é por causa de um relacionamento que não deu certo. É porque um filho saiu de casa, né? É porque a pessoa tá com muitos processos que ela já se doou demais, já se deu demais, fez tudo pros outros, só deu e esqueceu dela. Ela também acaba entrando nesse processo de perca da alma. Então, você que está sentindo esse vazio agora no seu peito, olha para esse vazio e perceba quando foi que ele começou. Quem saiu da sua vida, ou o que você acha que você perdeu, que você, a partir deste momento, você começou a sentir esse vazio dentro de você. Porque esse vazio aí, ele nada mais é do que um pedaço de você, um pedaço da sua alma que foi embora.
que deve estar magoada, que deve estar chateada, porque assim, a gente é feito de células. Então, todo o nosso corpo, se você pegar um pedacinho dele, você vai ver que é uma única célula. Aí com outras várias células formam o nosso corpo humano. Então, esse pedacinho, sabe, que a gente se constitui como ser humano, ele foi embora. E a gente precisa resgatar ele novamente. E como é que a gente resgata? Nos pequenos prazeres, agradecendo diariamente, agradecendo a sua vida que você tem, agradecendo os momentos que você está tendo. Ah, mas eu não tenho nada de bom para me agradecer. Tem. Você tem um acordar, você tem o dormir, você tem um banho quente, você tem a cama que você dorme, a coberta que te cobre. Você tem muitas vezes pessoas que estão aí do seu lado, rezando, orando por você diariamente. Você tem o seu filho, que muitas vezes você olha para ele e é aquilo que te acalenta o coração. Entende? É que o problema é que a gente só foca na dor, na angústia, na falta. E a gente esquece de agradecer aquilo que está nos preenchendo no momento, né? O que eu aconselharia para vocês? Faça terapia energética e espiritual, que vai trabalhar com a sua energia e trabalhar com essa questão espiritual, né? De obsessão, desobsessão, né? Trabalhar, mostrar para você que sim, que a vida, ela pode continuar plena novamente, tá? Então é isso, né? Eu acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês desse conhecimento, né? Eu espero que isso faça sentido para vocês, né? Você que está aí nesse momento na sua casa, sentindo que depois que uma pessoa foi embora, você se sentiu sozinha. Não, você não está sozinha. Você perdeu um pedaço da sua alma, um pedaço de você, né? E esse pedaço, ele tem que voltar. E como é que a gente faz ele voltar? Agradecendo, amando as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas, as pessoas, e pedindo perdão e perdoando, né? Sendo perdoado e perdoando, tá? Esse é o mais simples processo de volta para casa, tá? Então, eu sou Alessandra Marques, eu sou psicanalista energética e espiritual e trabalho com a consulta na mesa radiônica. É onde a gente vai ver qual é o padrão da sua dor, né? Essa perca, esse sentimento de vazio, a gente vê da onde que ele vem. Se é familiar, se é espiritual, né? Da onde que é, se é emocional. E aí sim eu consigo auxiliar vocês num processo mais aprofundado.